Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do APT Cast, onde aqui a gente bate um papo sobre turismo, sobre as pessoas da cidade aqui, da nossa região, da Baixada Santista, conectando histórias, né? E movimentam, aliás, o turismo e toda a nossa região. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com uma pessoa que eu sou super fã, né? Acompanho o trabalho, admiro o trabalho demais dessa pessoa, que é a Camille em Santos, né? A Camille lá do perfil no Instagram, que todo mundo como eu lá tá de seguidor, e que mostrou pra gente uma Santos diferente. Mostrou a nossa gastronomia, a nossa cultura caiçara, a nossa vida, tudo que a gente fala hoje para o turismo da nossa região e da nossa cidade, e que também, né, esse ano ganhou o título de embaixadora da campanha Santos Lovers, ela que, né, participou aí dos primeiros momentos do relançamento, depois de 5 anos, do novo logo, né, do Santos Lovers, dessa campanha de amor, pertencimento, onde a gente fala do turismo, da preservação, do patrimônio, do resgate histórico e falar das pessoas, né? Eu falo muito que o turismo ele conta a história de pessoas para pessoas. E eu tenho muita felicidade, muito orgulho, Camille, de ter você aqui com a gente. Caramba, depois dessa apresentação eu tô me achando. Muito obrigada mesmo, tô muito feliz. Tô muito feliz de estar aqui e tô muito feliz também da gente papear sobre esse assunto, que eu gosto muito. Legal, legal. Você sabe que assim, você desde o começo me chamou a atenção, né? Porque a gente percebia que não era nada forçado. A gente sabe, né, que isso é um negócio, né? E isso para muita gente se transformou em negócios, em pessoas que são influencers, blogueiros, né, comunicadores, mas a gente percebe a verdade naquilo que você passa nas suas comunicações, no seu dia a dia. Depois eu fui estudar um pouquinho da sua história, vi que você é formado em marketing, né, que você tem toda uma especialização de conteúdo, então que não é nada aleatório, e é um pouco disso hoje também que a gente está convidando você aqui, que eu tenho orgulho de trazer você, para você dividir com a gente, né, com os profissionais do turismo, como é que é essa experiência, né, de fazer marketing e se comunicar com as pessoas falando de turismo? Eu achei muito massa que você fez uma super lição de casa aí. Muita gente nem sabe que eu trabalho com marketing, que é a minha especialidade, assim. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho, claro, essa transparência, essa honestidade muito grande na minha comunicação, até porque eu tenho muita liberdade. Como eu tenho um outro trabalho, eu não vivo só da influência, eu sinto que é muito mais fácil eu negar o que eu não quero, ou eu falar, pô, eu não vou por esse caminho. E eu escolher, às vezes, fazer uma coisa porque simplesmente eu quero e eu tô afim, porque eu tenho uma outra fonte de renda, eu tenho um outro trabalho, né? Então, é muito fácil pra mim escolher falar de alguns lugares da cidade, ou ressaltar alguns lugares que são mais culturais, ou falar, por exemplo, esses dias eu tava fazendo conteúdo sobre o José Bonifácio. Eu fui lá na Praça da Independência e fiquei falando sobre ele, né? E é muito possível, porque ele, claro, não vai me pagar nada, né? Mas eu pude ir lá e eu pude gravar, porque eu tenho essa oportunidade de escolha. Então, eu acho que, em primeiro lugar, essa liberdade, ela me concede fazer escolhas bem legais sobre a minha cidade, sobre a Baixada de modo geral, mas eu fico mais em Santos. E eu uso o marketing, acho que pra construir narrativas mais interessantes sobre coisas que às vezes as pessoas já não prestam tanta atenção, principalmente morador de Santos, né? Sim. A gente a gente já tá aqui há tanto tempo, a gente já viu tanto o que é lindo, o que é maravilhoso, a história da cidade, e aí às vezes a gente consegue trazer uma perspectiva nova e mais interessante por meio até dessa narrativa marqueteira aí. E você percebe, na verdade, que o turismo ele está mudando, né? Essa nossa narrativa da cidade, de como a gente apresenta e como a gente fala da cidade. Você percebe essa mudança? Sutil ainda, mas como é que você vê isso? Então, eu tenho falado muito em terapia, até como é difícil a gente perceber o que tá acontecendo à nossa volta quando a gente tá muito inserido numa situação, né? Então, por exemplo, eu sinto que eu tenho vivenciado e percebido diferenças no turismo da cidade, pensando até nessa recolocação ou colocação de Santos como um polo gastronômico, e até pensando no centro, que tem cada vez mais rolado eventos por lá, é um lugar que eu acabo sempre estando, eu gosto muito do centro de Santos, então a gente tem o Carna Centro, a gente tem outras iniciativas, o Parque do Valongo e outras coisas que estão acontecendo por lá, mas ao mesmo tempo eu tô tão inserida que às vezes a gente não percebe as coisas que estão pipocando e a perspectiva que tá rolando, né,
na nossa volta, porque a gente tá muito inserido. Então, eu queria que você me falasse mais. Não, eu posso te contar muita coisa, sem dúvida nenhuma, né? Lá na Associação dos Profissionais do Turismo, a gente tem feito um trabalho desde a pandemia, né, de ressignificar um pouco essa indústria e principalmente na nossa região, né? Começando a resgatar um pouco da nossa história. A gente está numa cidade que esse ano completou 480 anos de história, daqui a pouquinho tem 500 anos, muito da história do Brasil passou por aqui e a gente acabou esquecendo um pouco, né, esse legado histórico. Então a gente precisa resgatar esse legado histórico que vem junto com o legado das pessoas, né, da humanização do turismo, que é feita de profissionais, que conta história de pessoas para pessoas, né? E aí é que eu vejo muito do teu trabalho inserido, né? O papel da importância do marketing no turismo. Até então, eu vou dizer para você, até final dos anos 2000, ou meio dos anos 2000, quando começaram a surgir, né, esses primeiros influencers e ficaram muito famosos com turismo, divulgando viagens, divulgando grandes destinos, né, que fez um boom. Eu vou dizer que as pessoas, na verdade, passaram a ter um olhar diferente para a nossa indústria. E a própria indústria, na verdade, ela tinha medo de se expor ou de colocar na frente das câmeras, ou mesmo de falar, né? De estar aqui comunicando, como a gente está fazendo hoje num bate-papo. E a partir da pandemia, isso ressignificou muito na vida das pessoas, né? Então, quando a gente vê uma pessoa nova como você, falando da nossa vida cultural, da nossa vida gastronômica, né, mostrando todas essas histórias, isso enche a gente de orgulho, como profissional de turismo, dizendo assim, poxa, a gente está no caminho certo, né, a gente apostou no caminho certo. Quando a gente criou a campanha Santos Lovers lá, em 2020, no meio da pandemia praticamente, foi justamente com isso, naquela época em que ninguém podia sair de casa e que a gente falava para as pessoas, olha, não viaje, não cancele as suas viagens, aguarde, tudo vai passar, a gente tem certeza que daqui a pouco tudo vai voltar, e a gente foi preparando a indústria e mostrando, né, que a indústria tinha cuidados sanitários, que a gente cuidava da limpeza, que a gente cuidava das pessoas, que a gente não causava aglomeração nos lugares. Então, assim, foram tantas fases que a gente foi desmistificando e a gente foi transformando essas camadas num legado. Então, hoje, as pessoas elas viajam com uma consciência nova que eu vejo muito também no teu trabalho, que é viver essas experiências do dia a dia. Então, as pessoas hoje elas falam assim, bom, eu quero ir para Santos, né? Porque eu ia na época na casa do meu avô, da minha avó, antigamente lá eu ficava, ia para a praia, mas o que tem lá hoje para fazer? E aí aparece a Camille, eu vou lá no Instagram, vou lá na lupinha lá achar, e aí eu vejo a Camille dando dica de cafeteria, de restaurante, de lugares, de passeios, né? Falando do dia a dia dela. Então, isso é muito legal. Então, em nome do turismo, eu quero te agradecer, né? E é por isso que você foi com a gente escolhida para ser embaixadora da campanha Santos Lovers esse ano, por conta disso, por conta do teu trabalho. E é por isso que eu tô te convidando. A gente convidou você para estar aqui hoje, também como forma de homenagear o teu trabalho, né? E aí eu queria que você falasse mais aí como é que você já falou, né, da tua formação de marketing, de como você aplica isso, da tua verdade no teu negócio aí, nas tuas postagens, mas como você enxerga Santos hoje, né, de fato, nessa questão cultural, gastronômica e turística? O que você espera da cidade ainda como talvez crescimento ou uma vertente? Tá. Eu queria primeiro reiterar que para mim também foi uma honra ser escolhida como embaixadora da campanha da Santos Lovers. E eu acho que, principalmente porque me tira do lugar de só ser uma divulgadora de comércios. Eu gostaria que as pessoas percebessem que eu tenho mais para oferecer e que eu gostaria de divulgar a cidade e ser uma agente social de transformação em Santos para as pessoas que moram aqui, claro, também para as pessoas que querem visitar a cidade. Então, foi uma honra. E agora, em relação a como que eu enxergo
Retomando sua pergunta, porque eu tava pensando em falar isso, como que eu enxergo... Você enxerga o turismo aqui? Como você enxerga, você que trabalha, com mídia e com Sim. marketing, o que você espera, não como você enxerga, o que você espera dos próximos passos do turismo? O que você sente ainda de falta na nossa área do turismo para a nossa cidade, por exemplo, nossa região? Tá, legal. Essa pergunta é muito legal. Acho que principalmente depois da mini aula que você deu agora, falando sobre o comportamento da indústria do turismo pós-pandemia, principalmente. Porque conforme você foi falando até da utilização das redes sociais, dessa comunicação e até desse aumento de nível de consciência, né, por parte da audiência. Então, ó, a gente vai mostrar como que é o procedimento de limpeza, vamos mostrar que a gente não faz aglomeração. Então, eu acho muito legal pensar no uso das redes sociais e no uso dessa comunicação visual, enfim, e verbal também, para conscientizar os clientes, para conscientizar a população. Então, agora que você falou isso, assim, eu consigo ver essa tremenda diferença mesmo na indústria do turismo de modo geral e até a especificidade das viagens e dos deslocamentos e do comportamento de turismo das pessoas. Porque aí tem a galera que vai viajar pra gastronomia, tem a galera que vai viajar pra experiências radicais, tem a galera que vai viajar, eu quero viver a cidade como um local. E são diversos tipos, tem a galera da viagem de luxo, né? E que quer as experiências premiums na cidade. Então, foi muito legal ver você falando e visualizando essas coisas que foram modificando até por meio do excesso de comunicação, né? E aí, trazendo pra esse recorte de Santos, eu sinto que existem inúmeras perspectivas, né? A minha perspectiva, ela se relaciona intimamente com a cultura da cidade, tanto que eu tenho tentado cada vez mais estudar sobre isso, entender a história da cultura de Santos. E eu tenho visto que Santos é uma cidade muito rica culturalmente, até no movimento meio da contracultura, assim. Sim, sem dúvida. Há tempos, né? E eu não sabia, porque é uma coisa que você não aprende na escola. Sim. Sobre a sua cidade especificamente. Claro que eu sabia que Santos tinha o maior porto da América Latina. Mas, para além disso, eu não aprendi tantas coisas assim. Então, tenho feito esse resgate. E aí, eu tenho visto que Santos tem muitas iniciativas culturais incríveis. Aqui também, além de... Eu sinto que é um super polo gastronômico que tem expandido muito. Sinto que as pessoas, elas descem a serra para comer em vários lugares de Santos. Temos grandes chefes também aqui, que têm feito um ótimo trabalho de divulgação online. E eles trazem pessoas que vêm pra cá. A gente teve a visita de um grande youtuber, o Mohamed, que ele veio no Garni, ele foi no Madê, ele foi em vários lugares grandes de Santos, né? E as pessoas... eu tentei ir no Garni, depois que ele foi, eu não consegui. Porque tinha umas 50 pessoas na fila. Então, eles trazem, as pessoas desceram a serra pra vir pra cá comer, né? E acho que isso tem rolado. Então, acho que tem esse turismo gastronômico que tem movimentado bastante a nossa região. Mas eu também acho que tem um turismo cultural. A gente tem a Sarrafa Literária, a gente tem o Chiquinha Gonzaga Fest, a gente tem festivais específicos também acontecendo, então de literatura, de teatro, festival, enfim, a gente teve do Caranguejo. Jazz, né? De Santos. Nossa, também, esse né? é o meu preferido, que é o Santos Jazz Festival. Que é super tradicional, né? Gente, teve uma vez que eu tive gastrite, eu fiquei tão ansiosa pro festival, eu tava tipo há uma semana falando do festival. Aí eu tive gastrite, eu tive que ir embora no primeiro dia, porque eu fiquei tão ansiosa, porque é tão legal, é muito incrível, né? A ocupação do espaço do centro, porque foi no Valongo, nos Arcos do Valongo naquele ano. A ocupação do espaço do centro, ele vivo à noite, que não fica tão cheio assim sempre, era muita gente, a coisa mais linda. Aí eu fiquei com gastrite, tive que ir embora, de tão ansiosa que eu fiquei. Mas eu tenho visto essa movimentação, né? De uma ocupação cultural e uma ocupação dos espaços urbanos por meio da cultura. Então, muita arte também, a gente tem a iniciativa do Oba-Oba, do Plural Latino, com feiras gráficas muito legais. Então, eu tenho vivenciado muito isso e tenho visto essa movimentação. Tipo, eu tava em São Paulo, eu esqueci o nome de uma galeria, Galeria Metrópole, e aí eu falei, nossa, eu conheço esse adesivo. Você já esteve em Santos? Aí, sim, já estive em Santos. Eu tava numa feira de Santos. Eu falei, caramba, você vê, as pessoas se deslocam pra mostrar a arte delas na nossa cidade. Então, tenho visto essa movimentação de cultural, principalmente gastronômica também. Tenho vivenciado muito isso. Que legal o teu olhar, que a gente acessa isso muito, né, através da economia criativa, né, que ela está muito ligada também a esse desenvolvimento de pequenos empreendedores, de pequenos negócios, né, de famílias, né, que trabalham com o artesanato, por exemplo, e a gente vê o artesanato de Santos ressurgindo. Aqui nós temos vários grupos de teatros, né, o famoso Dança de Rua do Brasil, que nasceu em Santos, né, e a partir de hoje também vive também um resgate. Então, eu acho bastante interessante
interessante ver uma pessoa nova como você falar desse resgate cultural, e é isso mesmo que a gente sente, né? Eu estava agora há pouco, a gente gravou já uma edição com o Fábio Cecil, que é um educador físico, que é um preparador físico, e a gente estava falando também da vertente do esporte. Então, olha quanta coisa a gente ainda pode explorar na nossa região, né? A gente fala muito sobre o turismo de lazer, sobre o turismo de cruzeiros, sobre o turismo de negócios, mas a gente também precisa relembrar desse turismo cultural, né? Só fazendo uma parte aqui para você, porque eu conheço um pouquinho da história da nossa região e da nossa cidade, né? Santos já foi uma das cidades que mais teve salas de cinema no Brasil, né? A gente já teve cassinos aqui na nossa região. Então, olha o resgate dessa história e desse legado e desse patrimônio. Tá, e o Monte Serra e o bondinho que não deixa a gente mentir. Então, a gente tem que mesmo divulgar esse lugar, estar sempre presente, levar as pessoas lá. Então, eu fico muito feliz com o teu trabalho, né? E é isso aí. E eu queria que você falasse também para a gente agora, na tua visão aí, como que você está vendo o turismo no dia a dia, né? Você também viaja bastante, tenho notado isso. Você viajou nesse carnaval, né? Você não ficou por aqui, né? Não, eu fui pro Rio. Conta um pouquinho dessa sua experiência de viagem, então, como é que foi? No Rio foi muito cansativo, né? É bem diferente. Eu experienciei o carnaval de Olinda ano passado e Legal. foi incrível. É um carnaval mais histórico, assim. Nossa, é surreal. Mas, por um lado, e olha só como é importante também a gente estar inserido na cultura do lugar que a gente vai. Eu não conhecia as músicas, eu não sabia quem era o Homem da Meia-Noite, eu não sabia quem era o Papangu. E aí, depois eu vinha saber. Mas se eu tivesse ido mais preparada, se eu tivesse estudado a cultura do lugar, poxa, eu teria ficado muito mais admirada. Eu já Sim. fiquei, mas teria me impactado muito Teria mais, né? aproveitado mais, Com né? certeza. O galo da madrugada, Com né? certeza, que eu não sabia muito, né? Eu fui meio sem saber. Mas foi lindo, foi muito bonito. Eu vou com certeza agora voltar informada pra poder viver de um jeito mais imersivo. E no Rio é uma coisa mais atual, né? Claro que é muito histórico também. Mas são bloquinhos de rua. Eles começam 5h30 da manhã. Eu sou extremamente matutina, então pra mim é ótimo. Começa 5h30 da manhã, 5 horas você já tá em casa, dorme. Começa no dia seguinte, 5h30 lá na praia, ou enfim, no centro, ou em Santa Teresa, que também é muito bonito. E aí você vai. Mas, de fato, eu tenho viajado muito. Eu tenho vivido muito o litoral norte de São Paulo, que é próximo daqui, né? Em 1h30, 3 horas, a gente tá em Juqueí, Camburi, São Sebastião, ou em praias menores. Então, eu tenho ido muito com o meu cachorro e com o João, meu namorado. A gente tem experienciado muito. Porque eu tenho um vira-lata caramelo, né? E olhando pra ele, você fala assim, é um cachorro de praia. E aí eu falava, poxa, olha só, eu já vivi tanta coisa, o Pepe não viveu, o Pepe, meu cachorro, né? Ele tem que viajar. Aí eu tirei carta, porque eu não sabia dirigir, porque eu falei, pra que eu vou dirigir? Eu ando de bicicleta pro Santos inteira, não preciso dirigir. Aí eu falei, não, pra levar o cachorro, que ele tem 20 quilos. Aí eu tirei carta, comprei um carro, falei, não, agora eu vou levar esse cachorro pra viajar. E aí, você acredita que ele chega na praia e ele quer ir embora? Ele não gosta. Ele não gosta de praia, ele não gosta de viajar, ele não gosta. Ele gosta de ficar em casa. Ele gosta de ficar no sofá com a gente. Ai, Infelizmente, ele é um vira-lata caramelo, que ele é mais um, sei lá, um shih tzu. Mas é isso, a gente tem viajado muito com ele pra tentar fazer até ele gostar do mar, que ele tem medo. E a gente tem tido essas experiências. E em agosto, eu vou sair pra uma viagem pelo litoral do Brasil inteiro. Vou ficar 1 ano, eu, meu cachorro e meu namorado, e a gente vai parando nas cidades do litoral. Que Pra legal, gente conhecer tudo. Que legal. Isso é um spoiler que você tá contando pra gente? Olha, que bacana. A gente tem se organizado pra isso, assim. Vamos trocar o carro porque é um upzinho vermelho, pequenininho. Ele não consegue em terra. A gente já ficou atolado, é perigoso. Aí a gente falou, não, vamos trocar um carro maior. A gente tem se organizado pra isso, né? Porque é um investimento. Sim. E aí, assim que der, a gente vai conhecer o litoral do Brasil. Pra gente conhecer bem o nosso litoral antes da gente conhecer outros lugares. Enfim, Chile, o resto da América Latina. Que legal, que bacana. E vai continuar com as postagens, né? Com certeza. Assim, é um desafio e eu tenho Sim. estado cada vez mais desesperada em relação a não conseguir produzir conteúdo de Santos especificamente. Vou continuar produzindo conteúdo, eu vou continuar acompanhando o que está acontecendo aqui na cidade para conseguir comunicar para minha comunidade, que é majoritariamente daqui. Mas eu vou trazer o que eu tô vivendo e as minhas experiências, enfim. E pensar nessas recomendações, tentar dialogar ainda com o meu público, sabe? Mas vai ser um desafio. Que legal, que legal. Não, olha, conta com a gente. Primeiro com a minha Obrigada. audiência, eu vou acompanhar, não tenha dúvida, né? Já tô torcendo aqui. E aí você falou pra mim agora, né? Eu já sei da história, mas eu queria que você contasse pra galera a história do Pepe. E o rolê do Pepe. Ah, tá. Conta pra gente o que é isso.
O Pepe, ele é meu cachorro, ele é um vira-lata caramelo super amigável, apesar de ele não ser muito praieiro. E ele é um fofo e ele é a razão da minha vida, assim. Desde que ele chegou, meu primeiro cachorro não tinha tido esse amor ainda. E aí, desde que ele chegou, tudo na minha vida é o Pepe. Eu deixei de viajar, inclusive eu viajava muito. Eu trocava hospedagem e alimentação por trabalho, já trabalhei em hostel no Chile, já fiquei 3 meses fora. E aí eu falei, poxa, agora com esse cachorro não dá mais pra viajar, né? Mas tudo bem, porque ele é toda a minha vida, só preciso dele pra existir. E aí, isso é o Pepe, né? Aí, meus amigos vinham reclamando de uma dificuldade de fazer amizade, agora nessa fase de 30 anos, porque antes a gente tem a escola, ou a faculdade, a gente tem um lugar no qual a gente vai conhecer pessoas. E aí, quando você tem 30 anos, onde você vai conhecer e fazer amigo? É difícil você estar num rolê e você falar, oi, tudo bem? Gostei desse grupinho, meu nome é Camila, eu posso ficar com vocês? Gera um estranhamento, principalmente se você não bebe, que é o meu caso, fica meio estranho, assim. E as pessoas estavam com essa dificuldade de fazer novas amizades, e não tinha com quem sair pra ir em rolê ou pra fazer uma viagem. E os amigos reclamando, eu falei, quer saber? Eu já tenho um perfil ultra nichado, né, com um público que é majoritariamente Santos. Um monte de gente trazendo essa demanda de que tá com dificuldade de fazer amigo. Vou juntar os dois. Aí eu e o João, meu namorado, a gente falou, vamos organizar o rolê Pepe, um rolê pra fazer amizade. E desde janeiro de 2025, a gente tem feito eventos. Normalmente é um evento por mês ou 2 por mês, que eles são 100% voltados pra fazer amizade. A pedidos, a gente já fez um Pepe Date pra arrumar namorado. Mas foi só um. Os demais foram todos pra fazer amizade. E aí, as pessoas vão sozinhas, tipo, elas chegam sozinhas e elas saem com um grupo de amigos. Tem gente que passou o Natal junto, eles fizeram um bloco do Pepe. Olha, eu preciso dizer que eu fiquei morrendo de vontade de participar, mas eu fiquei com vergonha. Não, é Preciso muito dizer legal. que eu fiquei com vergonha. Muita gente tem vergonha, porque você vai chegar Você pode, claro, ir com um amigo, né? Mas você vai chegar sozinho. Só que a partir do momento que você chega, tem o bingo do Pepe. O bingo do Pepe, ele é pra você achar coisas em comum com as pessoas. Porque cada um chega num horário, né? Dentro de uma meia hora, assim. Então tem tipo, encontre alguém que faz o mesmo esporte que você, encontre alguém que sabe tocar alguma coisa, encontre alguém que já assistiu a mesma série mais de 3 vezes. E aí você vai perguntando. E tem os peppers frequentes. Tipo, Luiz, Álvaro, vocês sabem que eu tô falando de vocês. É a galera que vai sempre, eles vão há 1 ano. Que Eles legal, chegam, né? o espaço já é deles. Já é Eles deles, pegam, né? você chegou, oi, fulano, tudo bem? Eu vou tirar, ó, a fulana ali, não sei o quê. Eles puxam todo mundo. Eles organizam todo o rolê junto com a gente, assim. Então, ninguém fica quieto. Ou se fica e eu vou lá, ou o João, a Luma que trabalha com a gente, puxa a pessoa, vê se ela tá confortável. A gente também tem muita gente que participa e que é neurodivergente. Então, algumas pessoas que têm mais sensibilidade com barulho, ou com temperatura, ou com som. Então, a gente puxa de vez em quando a pessoa, dá o espaço pra ela se autorregular também. É muito legal e é impressionante, assim, o primeiro Pepe a gente ficou desacreditado com quão rápido foi o resultado das pessoas fazerem amizade. E hoje a comunidade tem mais de 500 pessoas e eles Que vão em legal. rolê toda semana. Eles fizeram um bloco com abadá personalizado. Que legal, que legal. Eu tô louco pra Uma entrar nesse disposição. grupo. Meu, é muito legal. Ah, Camila, eu tô louco pra entrar No nesse grupo. Me próximo coloca você no vai, próximo obrigatoriamente. rolê. Me coloca Eu no vou próximo colocar. rolê. É muito massa mesmo. Que legal, que legal. Mas eu confesso que eu sempre falo que eu não participaria, porque eu, apesar de não parecer, eu sou desenrolada, mas eu sou introspectiva. O meu paraíso é ficar em casa lendo livro com meu cachorro. E aí eu vou, converso com as pessoas, eu amo os peppers frequentes, eles sabem que eles têm meu coração, mas acaba, eu vou pra minha casa ficar quieta. E eles não, eles vão pro karaokê. Eles têm uma disposição, uma galera que tem uma energia social admirável, assim. É sensacional. Que legal. Fico muito, muito legal, viu? Não, eu quis puxar esse assunto, pessoal, porque realmente eu achei muito interessante, né? Essa posição da Camille também fazer isso e se preocupar com o outro, né? É uma preocupação com o outro. Você vê que é um cuidado com o outro. E é muito que a gente tem no turismo, né? Essa empatia de se colocar no lugar do outro e realizar um sonho, né? Então, quando você também tá lá nas suas postagens, no seu conteúdo, você tá lá no seu marketing, você tá gerando sonho nas pessoas. A partir daquilo, você gera um desejo e esse desejo vai construir lá no subconsciente dela uma atitude que ela vai mudar e ela vai passar a realizar aquilo. Então é muito bacana também o teu trabalho nesse sentido de não só você cuidar do nosso território, né? Falar aqui de Santos e da Baixada Santista, mas também das pessoas aí, dessa empatia toda. E falando sobre essa questão de empatia e sentimento, né? Eu vejo e acompanho muito a sua relação com a sua família, né? Eu já vi algumas postagens sua com seu pai, com a sua mãe, você trabalha com eles, né? E você já várias vezes falou o quanto isso é importante para você. Conta pra gente um pouquinho dessa relação, como é que é isso na sua vida?
Ai, que difícil, eu vou ficar emocionada. Eu trabalho com a minha mãe e com meu pai, eu tenho uma empresa de marketing, a minha mãe, ela trabalha no atendimento, na parte burocrática, ela faz toda a parte que eu jamais saberia fazer, difícil, de números e essas coisas, e o meu pai, ele também faz uma parte que eu jamais saberia fazer, que ele é web designer, então ele faz toda a parte de site, ele também faz logotipo, design, e eu dou mentoria de marketing, é mais a parte de estratégia de conteúdo, estratégia de negócio. E a gente trabalha juntos, agora vai fazer um pouquinho mais de 6 anos, mas eles trabalham na área de marketing desde 2007, na verdade. Eu meio que herdei deles a empresa, assim, e enfim, tomei frente, até para trazer uma visão mais oxigenada sobre as redes sociais, mas eles já trabalham na área há muito tempo. E a gente, então, convive bastante. A gente é vizinho, desde que eu saí da casa deles, todos os dias eu fui na casa deles. Eu só saí porque eles querem viver a vida de casal. Porque eu sempre falo que eu voltaria. Que tem o Pepe também, eles têm gatos. Mas eu sempre voltaria. A gente tem uma amizade, assim, incrível. Inclusive, muito desse meu amor por Santos e esse meu olhar curioso para a cultura e para a história de Santos vem deles. Eles são muito viajadores, eles gostam muito de viajar. Eles assistem muito vídeo de viagem. E eles gostam de pesquisar. Quando a gente viaja, meu pai, ele imprime a história de cada escultura, de cada estátua. Ah, nessa esquina aconteceu tal coisa. Ele é muito curioso. Então, eu também herdei muito deles. E também a parte cultural gastronômica. Eles fazem viagens gastronômicas. Tem a lista dos restaurantes que eles querem ir, o que eles querem exatamente pedir. Então, vem muito deles também essa relação com a cidade, assim. E meu pai, inclusive, ele adora história de Santos. Eu lembro quando eu era mais novinha, ele ficava me contando as coisas, contava curiosidades. Eu lembro que tinha alguma proposta, tipo, vovô sabe tudo? Isso. Meu pai era o maior fã. Ele amava e ele queria ser o vovô sabe tudo. Que legal. Mas que tá bacana. longe ainda dele ser um vovô né? sabe tudo. Ele é novinho. Mas olha, é Senão muito ele me legal bate. isso. Isso é demais. Eu acho que isso aí eu falo que é muito da raiz santista, né? De quem nasce aqui ou vem para essa terra. Eu não nasci aqui, mas eu fui abraçado de uma maneira, né? Acolhido, que eu me sinto já um santista já de nascimento. Bom, a gente está encerrando esse bate-papo. Queria te agradecer, mas antes eu vou te dar um presente que a gente mandou fazer aqui. Olha só, a nossa Olha canequinha da campanha Santos Lovers. Que da hora, muito Você é a obrigada. primeira que tá ganhando, tá? Eu vou usar muito. Aí, a gente ó. tava falando agora há pouco que eu sou muito cafezeira. Aí, ó. E é do tamanho perfeito. Cabe muito café. Cabe muito café, é Nossa, uma sensacional, delícia. tá lindo. Linda, né? Muito, Bom, tô muito eu te feliz, muito agradeço. obrigada. Você que tá acompanhando a gente aí, curte nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, lá na Camille também. E ó, a gente vai fazer um sorteio, viu? Na nossa página, na página da Camille, de uma canequinha aí do Santos Lovers pra vocês, Da tá hora, bom? Perfeito. É isso aí, marca lá, Sensacional. faz lá e avisa a gente. Maravilha, Tá perfeito. bom? Pode muito fazer obrigada. com seus seguidores lá Eba. e marca a gente lá. Bom, quero muito agradecer tua presença aqui. A gente está muito feliz, muito honrado com você, com o seu trabalho. De novo, parabéns, continue, que a sua trajetória é linda e eu tenho certeza que vai ser muito mais a partir de agora. Muito obrigada por me receber aqui. Tô saindo com a cabeça borbulhando, de verdade. Acho que deu uma virada assim na minha visão. Eu vou sair olhando pra Santos de outra forma depois de hoje. Que legal. Muito obrigada mesmo. Esse é o nosso objetivo, Caramba. né? Mudar a vida das pessoas através do turismo, né? E a gente trabalhar muito o nosso território, as nossas causas. A gente fala muito sobre a vida caiçara, né? Sobre a nossa cultura caiçara, que a gente precisa resgatar também. A gente fala muito do Porto, a gente fala muito de outras coisas e a gente esquece um pouquinho disso, né? A nossa raiz é a raiz caiçara mesmo. Vamos cuidar do nosso patrimônio, vamos cuidar do nosso mangue, vamos cuidar da nossa natureza, do nosso jardim, o maior jardim de praia, de orla do mundo, né? E eu tô muito feliz de ter você aqui ao nosso lado, tá bom? Beijo para você. Para você que nos acompanha, obrigado. Continua aqui no nosso canal no YouTube, seguindo a gente nas redes sociais e também nas plataformas de streams. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado.